Relatos reais. Experiências que desafiam a lógica. Histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Meu nome é Renato, tenho 33 anos e o que vou contar aconteceu comigo em 2018, poucos meses depois que minha mãe faleceu. Ela morreu em casa, dormindo, por causa de um infarto fulminante. Foi tudo muito rápido. Rápido demais. Eu ainda lembro da manhã em que a encontrei. Estava deitada de lado, com uma expressão serena, como se ainda estivesse respirando. Mas não estava. O enterro foi um choque. Mas o que veio depois foi ainda pior. O silêncio da casa. A ausência. É difícil explicar, mas era como se cada parede tivesse absorvido a presença dela. A respiração, o som dos passos, o riso abafado, a cafeteira funcionando às 4 da manhã. E então, tudo simplesmente parou. Fiquei sozinho ali, com as lembranças, com uma sensação que eu não conseguia entender. A casa era antiga, simples, daquelas que à noite parecem vivas. A madeira estalava sem motivo. Os canos gemiam como se chorassem. E o vento parecia entrar por frestas invisíveis, soprando palavras que eu não queria ouvir. Cresci ali, mas naquela época a casa começou a parecer estranha. Como se, com a morte da minha mãe, algo tivesse mudado no ar. Como se alguma coisa tivesse ficado. Eu me lembro exatamente da primeira vez que algo estranho aconteceu. Era uma madrugada abafada, quase 3 da manhã. Eu estava no meu quarto, com a TV ligada, mas o volume bem baixo. Aquela luz azulada iluminava mal o ambiente, projetando sombras esquisitas nas paredes. E foi então que eu ouvi, nítido, claro, como se ela estivesse viva ali, a poucos metros de mim, a voz da minha mãe vindo da cozinha. Renato, vem aqui, por favor. Eu congelei. Aquela voz, a entonação, o jeito exato como ela costumava me chamar quando precisava de ajuda para pegar algo pesado ou abrir um pote na cozinha. Era igual, idêntica, só que ela já estava morta. Fiquei sentado, paralisado, com o coração disparando e o controle remoto tremendo na minha mão. Esperei. Achei que talvez tivesse imaginado ou confundido com algum som da TV, mas ela se repetiu, um pouco mais baixa, um pouco mais insistente. Renato, vem aqui. Levantei, com as pernas bambas, o estômago embrulhado. Cada passo até a porta parecia durar uma eternidade. Atravessei o corredor escuro sentindo uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. A casa inteira estava em silêncio. Quando cheguei na cozinha, tudo estava apagado. A luz da geladeira piscava bem fraquinha e a cadeira onde ela sempre sentava estava ali, vazia, empurrada um pouco para trás, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Senti um arrepio forte, como se algo tivesse acabado de passar por mim. Um cheiro estranho pairava no ar. Não era o perfume dela. Era algo azedo, abafado, antigo. Voltei para o quarto sem olhar para trás. Fechei a porta e fiquei sentado na cama, em silêncio, tentando me convencer que aquilo tinha sido só coisa da minha cabeça. Luto, saudade, imaginação. Mas, lá no fundo, eu já sabia, não era. Algo naquela casa tinha acordado. E não era apenas memória. Mas não parou por aí. O que parecia um episódio isolado se tornou rotina. Nas semanas seguintes, comecei a ouvir passos no corredor quase todas as noites. Eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço sobre o piso de madeira velha. Sempre paravam na frente da porta do meu quarto. Nunca batiam.
Nunca entravam, só paravam ali e o silêncio tomava conta. Às vezes, acordava com o barulho da geladeira se abrindo sozinha, lá na cozinha. Eu levantava, ia até lá, encontrava a porta escancarada, luz acesa, mas nada dentro ou fora do lugar. O mais bizarro era o cheiro. A casa inteira começava a ser tomada por um aroma forte de café. Não qualquer café, mas o que só ela sabia fazer. O mesmo cheiro exato que enchia a casa às 4 da manhã, quando ela acordava antes de ir trabalhar. Mas ela não estava mais aqui. Um dia, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei a televisão ligada. Estava no canal de novelas mexicanas, com volume baixo, como ela deixava. O controle remoto estava em cima do sofá, apontado para a TV. E eu sabia que não tinha deixado nada daquilo assim. Nunca assisti aquele canal. Na hora, minhas mãos gelaram. Era como se ela estivesse tentando me lembrar que ainda estava por ali. Ou pior, como se algo estivesse tentando imitar os hábitos dela. A gota d'água foi numa madrugada em setembro. Acordei com uma sensação estranha, como se alguém estivesse encostando em mim. Meus cabelos estavam sendo acariciados, devagar, com o mesmo cuidado que minha mãe tinha quando eu era criança e estava doente. Por alguns segundos, me permiti acreditar que era só um sonho, mas abri os olhos e vi, sentada ao meu lado, na beira da cama, havia uma figura. A silhueta dela, a postura, a cabeça inclinada como ela costumava fazer quando me olhava dormindo. Mas tudo estava errado. O rosto não era claro. Estava escuro, embaçado, como se estivesse fora de foco. Quando eu pisquei, ela desapareceu. Só restou o colchão afundado onde ela estava. Desde aquele dia, nunca mais dormi no escuro. E, mesmo com todas as luzes acesas, eu nunca mais me senti sozinho naquela casa. Se era minha mãe tentando cuidar de mim, ou outra coisa que assumiu a voz dela, eu nunca soube. Mas o que sei é que, com o passar dos dias, aquela presença começou a mudar. O que antes parecia familiar, quase reconfortante, passou a me causar medo. O cheiro de café passou a vir queimado, forte, enjoativo, como se algo estivesse pegando fogo dentro da casa. As luzes começaram a piscar sem motivo. Portas batiam com violência no meio da madrugada. Uma vez, acordei com a porta do guarda-roupa escancarada e todas as minhas roupas espalhadas pelo chão. No meio delas, tinha uma blusa velha da minha mãe. Comecei a ficar doente. Febres que vinham do nada, cansaço absurdo, uma sensação constante de desgaste. Fui a médicos, fiz exames e todos diziam a mesma coisa. Não havia nada de errado comigo, mas eu sentia que estava sendo drenado dia após dia. Dormir virou um tormento. Toda noite era como se algo estivesse me esperando no escuro. Numa dessas noites, acordei sufocando, como se tivesse um peso enorme sobre meu peito. Eu não conseguia respirar. Meus olhos se abriram com dificuldade. Acima de mim, vi uma sombra. Tinha o contorno do rosto da minha mãe, mas estava deformado. A pele era pálida demais. O olhar estava vazio, sem brilho, morto. Os lábios tremiam como se estivessem tentando dizer algo, mas nenhuma palavra saía. Tentei gritar, tentei me mexer. Nada. Fiquei preso ali, paralisado, até que a figura desapareceu lentamente, como fumaça se desfazendo no ar. E foi só então que consegui respirar de novo. Naquele momento, eu soube. Não era mais ela. Aquilo que estava na casa estava usando a imagem da minha mãe para me atingir, se alimentar do meu luto, da minha dor. As coisas pioraram. Comecei a perder peso. Apagava em um cômodo e acordava em outro, sem lembrar como tinha ido parar lá. Uma vez,
Dormi no sofá e despertei em pé, no quintal, com os pés descalços, no meio da madrugada. Perdi o emprego por chegar atrasado, mesmo tendo certeza de que saí de casa no horário certo. Comecei a achar que estava perdendo noção do tempo ou da realidade. Uma amiga me visitou num domingo. Quando entrou, empalideceu na hora. Disse que sentiu um frio absurdo assim que cruzou a porta e ouviu alguém chorando no quarto, mesmo estando vazio. Na mesma noite, ela me deu uma vela benzida e uma oração. Me pediu para acender a vela e rezar, ou então ir embora daquela casa. Eu tentei. Acendi a vela no corredor. A chama apagou sozinha, em segundos. O pavio ficou preto, como se tivesse sido esmagado por algo invisível. E então eu ouvi, pela última vez, aquela voz: "Você não vai sair." Era a voz da minha mãe, mas agora, carregada de ódio, sombria e feroz. Naquela noite, eu juntei o que pude e fui embora. Nunca mais voltei. Dormi no sofá da casa de um amigo por algumas semanas, até conseguir juntar o suficiente para alugar um lugar pequeno para mim. Nos primeiros dias, eu ainda tinha pesadelos. Acordava ouvindo a voz, mesmo estando longe dali. Mas aos poucos, fui me afastando daquilo. Me forcei a jogar fora algumas coisas da minha mãe. Outras, doei. Era doloroso, mas parecia que a cada objeto que eu deixava ir, aquela sombra também perdia força. Depois de uns meses, voltei lá com o corretor para tentar vender a casa. Não entrei. Fiquei do lado de fora, olhando para a janela do meu antigo quarto, e tive a impressão de ver alguém ali, me observando. Pisquei e sumiu. Talvez fosse só minha cabeça. Talvez não. Consegui vender a casa pouco tempo depois. Um casal jovem comprou. Reformaram, pintaram tudo e eu nunca mais passei na frente. Se essa história te arrepiou, imagine viver algo assim. Renato sobreviveu, mas até hoje carrega dúvidas que talvez nunca tenham resposta. E você? Já viveu algo que a lógica não consegue explicar? Algo que ainda te persegue no escuro? Se tiver uma história real e assustadora, mande pra gente. O próximo episódio do Aconteceu Comigo pode ser a sua. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.